O sonho de José. O sol e a lua e 11 estrelas se cumpriram ou não? Olha, você já viu muita mensagem sobre isso aí. O sol e a lua. Sol e a E lua. 11 estrelas. Não se dobrar. E não sei o quê. Que aí a galera fala assim, mas o pai tem um entendimento que José não tem só aquele sonho. Exato, Né? exato. José tem o primeiro sonho, seu feixe, os demais feixes que se curvam diante dele, os seus irmãos já ficam meio cabreiro com ele ali. Tipo assim, qual é essa parada aí? Nós vamos nos curvar diante de ti, você vai ser senhor sobre nós. Não é? E eles estranham, porque é a linguagem da época que Deus se utilizava para conversar com os patriarcas, e o povo daquela época era através de sonhos e visões. Era uma linguagem profética. Não é porque ele dormiu de barriga cheia, não é porque o menino está delirando, apesar de ser jovem, ele tem sonhos. Tem sonhos. Aí vem o outro sonho. E o pai guarda esse sonho para si. Exatamente. O que acontece no sonho de José é que ele tem um sonho para ele e um sonho para toda a nação a qual ele pertence. O texto diz, é a Parashat Vayeshev, né? Capítulo 37 de Gênesis, né? Que diz assim, verso 4, e viram seus irmãos que seu pai amava mais a ele que a todos seus irmãos e o odiaram, e não podiam falar-lhe em paz. Teve José um sonho e anunciou a seus irmãos e passaram a odiá-lo mais. E disse a eles, escutai, eu rogo, o sonho que tive. Eis que nós estávamos atando feixes no meio do campo, e eis que se levantava o meu feixe e ficava em pé. E rodeavam os vossos feixes o meu, e prostravam-se diante do meu feixe. Esse é um sonho. Tanto é que os irmãos, a gente está falando aqui de homens que também têm a unção de Deus, a graça de Deus na vida deles, tanto é que eles interpretam o sonho, e interpretam corretamente. Eles olham para ele, no verso 8, e diz, disseram-lhe os seus irmãos, será que reinarás sobre nós, ou terás domínio sobre nós? E passaram a odiá-lo ainda mais por suas palavras. Você vê, eles interpretaram corretamente o sonho, porque José depois vai ser rei, e vai estar ali como o Tzafnat Paneah, né, que é o nome que ele recebe, né, dominando o Egito a mando do faraó. Só que ele tem outro sonho, né? Diz assim, e sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse, eis que sonhei outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. Contou a seu pai e seus irmãos, e o seu pai repreendeu e disse, que sonho é este que tivesse? Viremos, pois, eu, tua mãe, e teus... Aqui que está a chave da interpretação. Viremos, pois, eu, tua mãe, teus irmãos, e prostraremos na terra perante ti, e invejaram os seus irmãos, e o seu pai guardou o fato em seu coração. Bom, o sonho fala, o primeiro fala de um trabalho, eles estão colhendo trigo, colhendo cevada, e ele fazia, né, aquele amarrado de várias espigas e cortava e jogava aquele amarrado no chão para depois vir catando, botando no carro de boi e para levar para casa. Ele sonha que quando ele está cortando o feixe dele, um dos feixes fica em pé, que é o dele, né, que ele havia cortado, e o dos seus irmãos rodeia o feixe dele e eles se curvam. Esse sonho se cumpre literalmente, porque os irmãos se curvaram diante de José por comida, por trigo, por cevada, que é o ambiente do sonho, né? E aí eles dizem, poxa, a gente vai se curvar e tal. Isso se cumpriu porque José se tornou governador do Egito e eles se curvaram diante de José para comprar comida e etc. O segundo sonho, sol, lua e 11 estrelas, não se cumpre em José, porque a ideia é que o sol seria Jacó, a lua Raquel, e que eles se prostrariam junto com seus irmãos a José. Na verdade, não se cumpre, porque quando Jacó vai ao Egito para ver que José está vivo ainda, Raquel já tinha morrido e já tinha sido enterrada no caminho. Jacó chega lá e ele não se curva. Quem se curva é José a Jacó. E o abraça, o beija, chora ali perante ele pela alegria de rever o seu pai. Como é que é, pastor? É o José que se curva para Jacó. Isso aí. Então esse sonho não se cumpriu. Sim, porque esse sonho não é para Jacó, nem é para José. Esse sonho é para a nação de Israel e para todo o mundo que nós conhecemos. Era uma revelação futura que José está tendo, não é? Como outros tiveram revelações futuras. O sol, a lua e 11 estrelas. Hoje nós sabemos, pastor Paulo, que o sol no Oriente é a representação ou representa
a religião cristã em todas as suas concepções, pois o ano, o dia, né, da maior comemoração do cristianismo é no Natal, é no solstício de dezembro. Então, o sol está entrando na sua maior força. E aí o Oriente representa, os judeus e os orientais representam o cristianismo pelo sol. A lua, ela é o símbolo mais forte do islamismo, dos descendentes de Esaú. Então, que já existiam naquela época. E as 11 estrelas, nós sabemos que são as tribos de Israel. Mas não são 12? Sim, só que um está de pé e está sendo reverenciado. Que naquele lugar ali, José está se vendo como sendo reverenciado, mas que na verdade é uma reverência futura ao Messias, não é? O nosso Senhor Jesus. Nós temos sonhos assim também, a gente às vezes sonha, eu já sonhei sendo atropelado, e quem foi atropelado foi o meu colega, eu já sonhei que eu levei uma coça e quem levou foi o outro e tal. Então, este sonho é um sonho futuro, onde a Bíblia vai dizer que todas as religiões e toda língua, todos os joelhos, todas as tribos de Israel se dobrarão ao Mashiach. O próprio profeta menor diz que ele vai descer, não é? E os irmãos vão olhar, que feridas são essas? E ele vai dizer, essas são as feridas em que eu fui ferido na casa dos meus irmãos. E eles então vão adorá-lo. Ou seja, o nosso Senhor vai descer. Todas as religiões, grandes religiões, que hoje nós temos as 3 maiores religiões, né? Que é o cristianismo, o islamismo e fugiu agora a outra, o judaísmo, né? Que é a religião monoteísta, né? São as 3 religiões monoteístas. Todas essas religiões e as outras demais vão se dobrar ao nosso Senhor Jesus. E você vê que tem coisas no Antigo Testamento que estão ligadas, atreladas, não estão folgadas com a questão do Novo Testamento, que, na verdade, para o judeu, é uma única aliança. Exatamente. Deus não faz 2 casamentos. Não. Eu estava até conversando com um amigo, o pastor Wilson Plaza, Deus abençoe, e a gente estava, de vez em quando, a gente sai no braço espiritual lá, né? Só pelo celular. E ele estava falando sobre a teologia do pacto, que para nós acadêmicos é chamada de teologia da substituição. É um nome que os calvinistas não gostam, mas para nós é mais confortável porque a gente entende o que está acontecendo nessa tal de teologia do pacto, onde eles acreditam que Israel foi substituído pela igreja, hoje a igreja é o novo Israel, eles batizam, fazem o pedobatismo, que é o batismo infantil, de famílias cristãs, não é toda criança que eles batizam os filhos dos cristãos. Né? É até bonito, mas eles entendem que precisam batizar porque o batismo substituiu a circuncisão. E nós sabemos que não. Deus pegou os gentios e os judeus e uniu os mesmos num povo só, porque a aliança que foi feita não foi feita com os judeus, né, pastor? A aliança que foi feita com Adão e Eva, dizendo, olha, vai nascer vai pisar a cabeça da serpente e tal, e o desdobramento dessa aliança vai e chega até os judeus, mas é uma aliança só, como o pastor Paulo falou, Deus não tem 2 alianças, Deus não tem esposa e amante, né? Não, eu tenho... Flertou com Israel e depois... Agora não quero mais, tá barriguda, tá gorda. Vou mandar embora. Rapaz, tem uns camaradas que inventa chifre na cabeça de cobra. É verdade, pastor, é verdade.